Conforme a gente combinou na última aula, eu vou gravar agora algumas pequenas aulas complementares ao nosso curso. Então, voltando aqui ao modelo da nossa casa de 2 andares, aquela solução com 2 pilares internos. Lembrando que esse modelo a gente está adotando laje aqui também no térreo, desconsiderando qualquer tipo de resistência ao terreno para essa laje. Então a gente vai agora partir para a otimização das vigas, andar por andar. Vou começar a otimizar as vigas do pavimento térreo. Então eu vou, lembrando que a gente já, no decorrer do curso, a gente já calculou e tirou os erros. Então se eu ver aqui a entrada de pavimento, calcular, relatório final, essa solução que a gente adotou aqui, ó, solução 2, revisão 01, é aquela solução que a gente já acertou as dimensões das vigas e elas não apresentam mais nenhum tipo de erro, nem as vigas, nem os pilares. Então eu quero agora começar a liberar o desenho para execução, o desenho para obra, mas vou antes otimizar as nossas vigas. Então vou começar aqui pela viga 1, né? Vou pegar aqui a primeira viga. Então lembrando que a gente tem que estar na aba resultados, vigas, editar vigas. Vamos clicar aqui na primeira, na viga 1, e aí vamos observar como é que ficou o detalhamento. Então, relembrando aqui um pouquinho dessa parte da armação longitudinal. O programa, ele tenta armar de uma forma muito precisa em cima do diagrama de momento fletor. Então, se a gente vir aqui na esquerda e habilitar aqui a caixinha do MY, vocês vão ver aqui o diagrama de momento fletor, momento negativo e os momentos positivos, né? Os momentos negativos normalmente sobre os apoios. E o programa vai pegando esses valores, que a gente pode até colocar aqui, ó, valor máximo, e vai dimensionando a taxa de armação necessária para cada um dessas magnitudes. Então, o programa veio aqui e pegou momento de 12,67 kN por metro. Para esse momento, o programa aqui embaixo calculou e determinou uma taxa de armação marcada pelo gráfico de vermelho. Para conseguir chegar nessa taxa de armação, ele tem que combinar uma quantidade de barras para que essa quantidade fique superior, levemente superior ao que foi calculado. Para esse caso aqui, desse momento, o programa tentou fazer uma combinação da seguinte forma: 2 barras de 6,3 e colocou aqui um reforço de 10. Muito bem, e aí para o vão aqui central, né, entre esses 2 pilares, ele colocou as 2 barras de 6,3 mais um acréscimo de 1 barra de 6,3. E aqui no último vão, além das 2 barras de 6,3 que passou direto, o programa acrescentou mais 2 barras de 6,3 mais 1 barra de 6,3. Em tese, não temos nada de errado, está tudo ok. Tanto é que esse é o detalhamento proposto pelo programa. Eu imagino que tem aqui uma rotina computacional desenvolvida pelos engenheiros que fizeram o programa e eles acham que essa aqui seria a melhor configuração. Porém, a minha experiência, né, eu acho que a experiência dos engenheiros que trabalham comigo, a gente fica pensando muito também na obra, não somente aqui no cálculo certeiro das taxas de armações em cima desse diagrama de momento fletor. A gente fica pensando também na montagem dessa armação. Então, eu particularmente acho que muito ruim a gente trabalhar com tanta barra de reforço além da barra principal, né? Ele colocou essas 2 barras principais e depois veio colocando aqui em cada trecho um determinado reforço. Eu prefiro tentar encorpar um pouco mais essas 2 barras principais, colocando um diâmetro maior e tentando eliminar essas barras complementares. Então eu vou tentar fazer isso, ó. E aí, ao mesmo tempo que eu vou editar essas barras, convém a gente estar observando como que graficamente essas alterações vão modificando aqui o gráfico em verde. O gráfico em vermelho vai se manter constante e todas as alterações que eu for desenvolvendo vai alterar aqui o gráfico de verde. A gente tenta, né, que esse gráfico, as minhas alterações não sejam exageradas de tal forma que eu me afaste muito do gráfico de vermelho, né? Eu acho que qualquer modificação que eu venha fazer, esse gráfico aqui verde vai aumentando, ele vai ficando com uma quantidade de aço maior. O que eu mexer aqui, com certeza eu vou afastar. O que eu vou tentar fazer é afastar, mas não tanto, né? Tipo assim, tentar deixar um gráfico mais condizente aqui
com o que está solicitando, tentar não me afastar, né? Se eu começar a fazer uma modificação e meu gráfico verde se afastar muito do vermelho, significa que eu estou jogando dinheiro do meu cliente fora, né? Estou gastando muito mais armação do que realmente é necessário. Então eu vou clicar aqui na edição de barras longitudinais, vai abrir essa tela, pode clicar aqui nesse alfinete, porque aí vai ficar espetado na tela aqui do seu monitor. Vou deixar ela colocada aqui, e aí vou fazer aquele procedimento, ó, vou clicar aqui em editar, vou clicar nas duas barras de 6.3, exatamente em cima aí do escrito, duas barras de 6.3, e vou passar, por exemplo, para duas barras de 10. Pela quantidade de reforço, eu acho que aqui eu não consigo duas barras de 8. Então, eu já estou olhando aqui que está dando um reforço muito grande, eu vou passar para duas barras de 10 de uma vez. Ó, aceitar. Olha, ó como é que eu fiquei agora bem afastado do gráfico de vermelho. Mas agora eu posso, já que eu aumentei essas armações principais, as armações de base, o programa inclusive chama de armação de base. Quer ver? Ó, se eu clicar aqui nas duas barras de 10, vai aparecer aqui, ó, base. As restantes são reforços, ó. Aqui é um reforço, isso aqui também é um reforço, isso aqui é um reforço. Normalmente, por que ele separa a base do reforço? A base ele coloca de uma forma principal dentro do detalhamento, né? A base normalmente vem para os cantos e os reforços vêm para a segunda camada ou para a parte central da viga. Muito bem, então eu vou pegar agora, já que eu botei duas barras de 10, eu vou apagar as barras de reforço. Então vou apagar aqui essa barra de 10, essa de 6.3, e eu acho que inclusive aqui dá para apagar essas 3 barras, esse conjunto de duas barras e essa barra de 6.3. Pronto. Então eu acho que a gente nem ficou tão exagerado assim, a não ser que nesse vão central, né? E aí eu acho que não tem, assim, não é um custo tão excessivo você passar duas barras de 10 direto aqui na parte inferior da viga e eliminar aquela quantidade de reforço. O que vai gastar um pouco a mais aqui compensa na rapidez de execução. Vou seguir o mesmo procedimento nas armaduras negativas. Eu vou editar essas duas barras de 8, vou colocar duas barras de 10, vou apagar esse reforço de 6.3. Olha, aqui vou fazer o mesmo procedimento, vou pegar essas duas de 8, eu vou tentar duas de 10 e vou apagar esse reforço de 10. Pronto. Aqui no canto eu vou colocar duas barras de 10 também e vou apagar a barra de 6.3. Feito isso, eu vou pedir para o programa atualizar o que eu acabei de alterar e vou verificar se apareceu algum erro dessas minhas modificações. Olha, não deu nenhum indicativo de erro. Existe aqui uma discussão que é pertinente em relação a deixa o porta-estribo ou tira o porta-estribo, né? O que seria o porta-estribo? Entre esse momento negativo, ó, vou ligar aqui novamente, e o segundo momento negativo sobre o segundo pilar, existe uma distância que o momento positivo é condicionante. Então, o programa entende que não há necessidade de você ter uma barra tão pesada aqui nessa região. A barra aqui tem exclusivamente a importância de simplesmente amarrar os estribos. Você apagar ou deixar, em termos de montagem, né, em termos de mão de obra, eu não vejo muita diferença. Quando a barra é muito pequenininha, vamos supor, é duas barras de 5 com menos de 2 metros de comprimento, aí sim eu veria sentido você juntar, né? Assim, ó, iria juntar essa 2 de 10 com essa de cá, ó, iria apagar o porta-estribo, né? E aí aqui, ó, você poderia também juntar essas duas barras e apagar o porta-estribo. Olha, aparentemente a gente olha aqui e fala assim, pô, melhorou muito, simplificou muito. Só que eu teria ressalva quanto a apagar porta-estribo com muito mais de 2 metros. Porque você está adicionando aqui uma barra que tem um custo elevado. A barra de 10 já tem um preço. Se você colocar quanto que vale uma barra de 10 frente a uma barra de 5, você vai ver que essa região aqui você está gastando dinheiro a mais, né? Essa região aqui também a mais. Então você tem que colocar um pouco agora o bom senso e verificar, vale a pena, se toda a viga eu apagar o porta-estribo e adicionar no porta-estribo uma barra com diâmetro maior, isso no custo final pode impactar um pouco, sim.
tá? Então eu deixo as duas opções para vocês, ó, apagar ou juntar. E nessa nossa exercício eu não vou apagar porta estribo com menos de 2 metros. Então eu vou retornar aqui, ó, vou vir voltando o detalhamento e vou deixar essa configuração, ó, 2 barras de 10, 2 barras aqui de 10, 2 de 10 e aqui as 2 barras de 5 milímetros. Pronto, eu acho que não tem problema nenhum. O estribo dessa viga está 5 a cada 15, eu acho que também está ok, não tem por que a gente querer fazer nenhum ajuste. Vou verificar aqui pela última vez, está tudo ok. Vou botar um cadeado, para se eu tiver que calcular a obra toda eu não perder essa configuração que eu acabei de fazer. Vou salvar a minha viga. E aí aqui um pulo do gato. Normalmente eu tenho, assim, um pulo do gato, adiantar aqui um pouco o serviço. Normalmente eu tenho fechado aqui o programa e tenho feito de novo o procedimento de vigas, editar vigas e clicar em cima da viga que eu quero editar. Porém, quando a gente está nesse processo de otimizar, se você quiser ganhar tempo, você pode ir caminhando só por aqui, ó. Você pode vir editou a primeira viga, ó, a gente editou aqui a primeira viga, ó, você pode simplesmente pular aqui para a edição da segunda viga, clicando aqui nessa setinha. Então, estou aqui nessa viga aqui, a viga 2 que está separando aqui, se eu não me engano, seria o apoio da escada. Então tá aqui, ó, 2 ferros de 8, 2 ferros de 5, o estribo 5 a cada 15. Não vejo nada do que a gente possa melhorar nessa viga. Essa viga para mim tá ok. Então vou simplesmente colocar um cadeado, né? Não tem que ficar mexendo nela. Vou salvar e vou avançar para a viga 3. Ó. A viga 3, tá aqui, ó, 2 ferros de 6,3, um de 6,3, um reforço de meia polegada aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. Vou tentar colocar aqui 2 ferros de 10. Ó, coloquei 2 ferros de 10. Vou apagar esse reforço. Esse aqui eu tenho certeza que tá ok. Agora vou tentar apagar a barra de meio. Ó. Olha, estamos dentro do limite. Ela tangenciou aqui. Ó. Então tá, 2 barras de 10 funcionou. Vamos atualizar as informações de erro. Opa! Lembrando que toda vez que você mexe um pouquinho na armação e dá aqui um erro de cortante, não tem que se assustar, é porque você alterou minimamente a viga e pode ser que tenha que fazer um ajuste nos estribos. Então a gente clica aqui, ó, no editar armadura transversal, vai aparecer essa caixinha, clica em editar, procura aqui a quantidade de estribos no trecho que está dando erro e basta mexer 1 centímetro aqui, ó, né? Ó, de 16 vou botar um espaçamento de 15, aqui eu vou pegar esse 16 e vou botar um espaçamento de 15. Eu não sei por que o programa não tem essa rotina interna de fazer esse ajuste. Infelizmente não tem aí, mas também não tem dificuldade nenhuma a gente fazer esse acerto. Vamos clicar aqui para atualizar os erros, ó, desapareceram. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, agora no negativo. Clica, editar, 2 ferros de 8, vou colocar 2 ferros de 10. Vou apagar agora o reforço. 2 ferros de 10 com 1 ferro de 8. Eu acho que aqui não tem muito o que fazer, né? Assim, vamos olhar aqui para o lado direito. 2 ferros de 6,3. Eu vou colocar 2 de 10 também. Vou apagar essa barra. Porta estribo. Vou tomar como verdade, assim, vamos retirar, para esse modelo, eu só vou retirar o porta estribo quando ele tiver com menos de 2 metros de diâmetro. Aqui 2,55 eu vou deixar, 2 metros estaria quase no limite já para a gente retirar, mas eu vou deixar. E aqui 2 ferros de 10 com ferro de 8. Eu acho que não tenho muito o que fazer. Se você quiser simplesmente simplificar ao ponto de não ter 2 barras de diâmetro diferentes, eu não vejo problema nenhum, mas se você achar, não, eu acho que poderia aqui 2 de 10, botar 3 barras de 10 aqui, ó, né? No final daria o mesmo trabalho, 2 de 10 com uma de 8, você colocar 3 de 10, não ia fazer tanta diferença assim, ó. 3 de 10, e aí apaga essa barra de 8, ó. Aqui a única coisa que a gente fez, deixa eu tirar aqui um momento, foi unificar o diâmetro em cima desse apoio, né? Vamos lá, eu gosto também, ó, de quando a barra não está com a simetria, tá vendo, ó, 2,60, 1,40. Então eu gosto de arredonda aqui um pouquinho para cima, vou arredondar para 2,80, ou poderia ser 3 metros também, né? 2,80 ou 3 metros, não ia fazer diferença nenhuma arredondar para 3.
E aí agora ficou simétrico, tá vendo? Ó, estava 140, vamos manter o 140, mas fica 140 para um lado, 140 para o outro. Eu não mostrei acho que não, aqui eu mostrei tudo sim, os estribos já estão ok. Então a gente aqui atualiza a informação de erro, eu acho que está ok. Para mim, tá olhando assim, tá bem simples de montar essa viga. Vamos salvar, ó, salvei, cadeado, salvei, vamos para a próxima viga. Pronto. Vamos lá, mesmo procedimento. Agora eu vou começar a acelerar um pouco, ó. 2 ferros de 6,3, vou botar 2 de 8, acho que aqui dá para tentar 2 de 8. Vou apagar esse reforço, ó. Então 2 de 8 foi suficiente. Aqui em cima, 2 de 6,3 eu vou botar, opa, eu cliquei no apagar, deixa eu voltar. 2 de 8, vou apagar, deixa eu trazer isso aqui para cá. Vou apagar essa barra, vou apagar essa de cá, vou botar aqui 2 de 8, aqui no centro eu vou apagar esse 1 de 6,3 e editar, vou colocar 2 de 10. Pronto, aqui sim eu já olho, ó, vamos ver como é que ficou, ficou um pouco confuso ainda. 2 de 10, 2 de 8, 2 de 8, e o porta-estribo ficou muito pequenininho aqui, ó, né? 1,55 com 2 metros já está naquele limite que eu acho que valeria a pena apagar. Então aqui sim daria para a gente simplificar colocando aqui, ó, 2 de 10, 2 de 10. Vamos poder juntar essa com essa, juntar também essa com essa de cá e apagar aqui o porta-estribo. Pronto. Ok, o porta-estribo aqui realmente estava muito pequeno, aí simplifica aí juntar, o custo não vai ser tão excessivo. Vou atualizar os erros, erro de cortante, então vamos corrigir aqui o espaçamento dos estribos. Ferro a cada 16, a gente pode colocar 16 e irem para cá. Ó, um detalhe que eu não sei se eu já mostrei para vocês ainda. Quando ele tinha uma separação de espaçamento, no mesmo trecho, ó, no primeiro vão, ele tinha colocado o detalhamento de estribo quebrado, ó. Como agora a gente está trabalhando com... Tava 16 e 15. Como eu estou ajustando para 15 e 15, então, ó, estou colocando aqui 15, ó, e aqui também 15, ficou tudo igual, né? Então a gente pode juntar. Eu quero juntar, para o armador não ter que contar 14 mais 6 e falar aqui eu tenho que botar 20 estribos, você apaga, elimina um pedacinho que o segundo vai passar por cima. Ó, aí o programa já automaticamente colocou aqui 20. Ó, mesma coisa para cá, 18 com 6, clica aqui em apagar, apaga o 6, ele vai pegar o 16 e passar por cima. Olha lá, 24 estribos. Vamos atualizar a mensagem de erro, desapareceu, cadeado, salvou, vamos embora. 2 ferros de 8, por mim tá ok. Aqui em cima 2 de 5, com 2 de 6,3, 1 de 6,3, essa 3 barras podemos colocar 2 de 8, né? 2 de 8 e apagar essa aqui, atualizar, não indicou erro. Não vejo sentido em termos estruturais você pegar aqui as 2 barras de 8 e esticar até lá no final para matar as 2 de 5, né? Não tem negativo nessa região, então não há necessidade. Pronto, vamos dar um cadeado, deixa eu ver como é que ficou os estribos a cada 15, cadeado, salvei, vamos continuar. Pronto, aqui embaixo agora 2 de 8, vou botar 2 de 10. Vamos tentar apagar, vamos ver se a gente vai conseguir. Não vai ser suficiente, ó, o gráfico aqui já se cortou. Se eu atualizar, ele vai informar erro de solicitações normais. Então não está atendendo. Então aqui não tem jeito. Vamos botar 3 barras de 10. Aqui em cima 2 barras de 8. Aqui já estava 2 de 10, né? Vamos colocar então 3 de 10 aqui. E aí aqui 2 de 8 com 16, vou botar 3 de 10. Apagar, apagar. Vamos atualizar. Ó, então, tá ok. Quer juntar 3 de 10 com 3 de 10? Você vai estar colocando aí, você está jogando na... Vamos imaginar que a gente junte. Você vai colocar praticamente 6 metros, né? 3 barras, não, na verdade, 3 vezes 2, você vai estar colocando 6 metros.
Está jogando metade de uma barra de 10 milímetros fora ao completar, né? Se você quiser juntar, ó, isso aqui com isso aqui. Então, e apagar o porte estribo, você está deixando de economizar meia barra de 10 milímetros. Então, sem necessidade. Então, aqui o porte estribo eu acho que ainda estava 2 metros, está num limite aí, eu acho, do bom senso entre deixar e apagar. Pronto, a única coisa que eu acho interessante é, como aqui ficou 150, aqui ficou 145, a gente pode pelo menos unificar o tamanho das barras, para não dar muita confusão. Então, quando você clicar aqui em 155, você vai ver que a parte reta é 1,15. Então, clica aqui no editar no 1,45, você vai, clica aqui deixa eu ver onde que eu cliquei, isso, 1,15, então clica aqui, coloca também 1,15, pronto. Aí ficou, ó, 1,50, 1,50, atualizou, tá ok, cadeado, salvei, vamos para a próxima. Tá bem parecida, vamos lá, 2 ferros de 6,3, vou botar ferro de 10, 3 barras, apagar esse reforço, né? Deixa eu tentar 2 barras, eu acho que vai acontecer igual no... 2 barras para essa aqui quase, né? Vamos dar uma atualizada aqui no erro. Passou, então aqui pode ser 2 barras de 10. No negativo, 2 de 8, deixa eu tentar aqui 2 de 8, deixa eu apagar essa e essa aqui. Opa, apaguei errado, eu quero apagar essa barra aqui. 2 de 8 não é suficiente, 2 de 10, também não, 3 de 10. 3 de 10, vamos atualizar, acho que está ok, o estribo está ok. Né? Não vejo também necessidade de querer juntar essa barra de cá com essa, em função, aqui a viga está apoiada diretamente numa viga, o momento fletor é pequeno, aqui a viga está apoiada num pilar, o momento fletor é grande, não tem por que você querer juntar essas barras de 10 num trecho onde não há necessidade, vamos deixar desse jeito. Cadeado, atualizei já as informações de erro, salvar, vamos lá, viga 8, já estamos quase terminando, 2 barras de 10, vou apagar, aqui 2 de 8, 2 de 8, vamos apagar, aqui sim, o porte estribo ficou muito pequeno, vamos apagar ele e vamos juntar, unir essa com essa de cá, a gente uniu, atualiza as informações de erro no esforço cortante, vamos acertar os estribos. Aqui, ó, esse espaçamento 16 arredonda para 15. E aí, de novo, a gente pode juntar isso num único detalhamento. Então, a gente apaga aqui e o programa fez o acerto para a gente. Atualizei, salvei, cadeado, salvei e vamos para a próxima. Vamos lá. 2 barras de 8. Vou apagar. Então, lembrando, eu vou olhando aqui já um pouco pela minha experiência, já vou olhando aqui para o gráfico aqui de baixo, então eu vou testando. Ó, aqui, ó, 2 de 6,3, acho que pode ser 2 de 8, aqui do lado oposto 2 de 8 também. Aqui já tem 2 de 8, se eu quiser apagar essa barra de 6,3 eu teria que aumentar, né? Eu acho que a gente pode botar 3 de 8 aqui no meio, ó. Aí fica tudo certinho com barra de 8. 3 de 8, vou apagar agora o porte estribo. Desculpa, apaguei o porte estribo, apaguei os reforços, vou atualizar. Aqui sim, ó, porte estribo de 1,55, porte estribo de 1,80, a gente pode juntar 2 barras aqui, ó. Qual é o problema? Aqui tem 3 de 8, né? Para eu juntar 2 de 8 com as 2 de 8, eu tenho que antes separar uma barra aqui desse conjunto de 3 barras. Então vamos dividir, ó, dividir, vamos separar uma barra, separei. Vamos juntar então agora 2 de 8 com 2 de 8, com essas 2 de 8 com essas 2 de 8 também. Vamos apagar agora o porte estribo e deixar só esse reforço de 8 aqui no meio. Só vamos colocar simetria nesse reforço. Vamos editar, 2,55 eu vou passar para 2,50 e aí agora eu coloco aqui 1,25. Pronto, ficou simétrico em relação ao centro do pilar. Vamos atualizar a informação de erro. Não deu erro nenhum. Mesmo não dando erro, ó, se vocês quiserem também
aonde é 16, para facilitar, colocar 15 e apagar um trecho, ó, o programa vai deixar aqui mais claro a informação, né? 16 com 6, você pega esse 16, passa o espaçamento para 15, ó, 15, e aí pode apagar esse trecho menor, pronto, vai deixar aí 23. Atualizei as informações de erro, cadeado, opa, pediu para salvar, vamos dar uma olhada que dá para arrumar aqui nessa viga central. 2 barras de 8 vai virar 2 de 10, 2 barras de 6,3 vai virar 2 de 10. Vamos apagar o reforço de cada vão. Deixa eu tentar juntar essas barras. Vamos ver se vai passar de 12 metros. Não, ainda não passou, ok. Vou atualizar, vai dar um erro nesse trecho, ó. Então o que eu vou fazer? Ó? Nesse trecho que nós estamos com na verdade deu um erro no primeiro e no segundo trecho. Deu um erro aqui e aqui. Ó. Então o que seria o bom senso aqui? Acho que a gente passar para 3 barras de 10. Então vamos colocar aqui 3, é a viga central aí da obra. Então 3 barras de 10 vai atender bem. Né? Se você acha que quer um detalhamento mais econômico ainda, é possível a gente quebrar a viga. Eu acho que a gente pode fazer uma quebra aqui, ó, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Quebrou, mas aí esse espaçamento ficou muito grande, a gente pode diminuir um pouquinho. Vou botar aqui, porque está em cima do pilar, então não tem necessidade do transpasso ser muito grande, ó. Então 20 centímetros já ficou suficiente. Aí a gente pega, mantém as 3 barras. Só que aqui, o que aconteceu? Ele não vai deixar eu mexer. Se eu mexer aqui, ele vai mexer do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o programa voltar para a situação. Vamos rearmar que vai voltar para a situação original. Ó, voltou. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos ver se eu consigo. Vou editar. Essas 2 barras vai virar 3 de 10. A gente já sabe que nesse trecho tem que ser 3 barras. E aqui eu vou deixar só 2 barras de 10. Aí eu vou apagar esse reforço, esse reforço e esse reforço. Agora eu vou editar e vou clicar nessa pontinha aqui, ó, e vou trazer até vir nesse pilar. E vou trazer essas 2 barras de 10, vou trazer até esse apoio aqui. Ó. Pronto, então ficou o transpasso só dentro do pilar, que é o que é necessário para situações de transpasse num apoio de armação positiva. Vou pedir para verificar, pronto, não apareceu nenhuma mensagem de erro. Então 3 barras de 10 nesses 2 primeiros vãos, no último vão só 2 barras de 10, tá ok. Agora vamos aqui para o negativo. 2 de 6,3 vai virar 2 de 10, aqui 2, aqui deu um momento negativo muito alto, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Já vou apagar essa barra de cá. 2 de 12 com uma de 10. Eu sou a favor aqui. Deixa eu tentar 3 de 10. 3 de 10. E apagar a barra de 10. Não deu. Então acho que aqui o ideal é. Não sei se vocês perceberam, como no pavimento todo, em todo o térreo, não teve nenhuma barra de 12 milímetros, a gente só utilizou barras de 10, de 6,3, de 8 e de 5. Você numa única viga colocar uma barra de 12,5, eu acho complicado, né? Vai ter que comprar uma barra só para preencher o negativo. Então aqui eu sou favorável a colocar 4 barras de 10. Pronto, ó, 4 de barra de 10 atendeu. Quando vocês pedirem para verificar, vai aparecer uma mensagem de erro de disposição de armaduras, porque 4 barras de 10 não atende no espaçamento. Vamos passar um corte aqui, ó. Clicar aqui no corte, ó. Pedir para colocar um corte aqui, exatamente nesse trecho, ó. Então o programa cortou. Essas 4 barras de 10 não vai deixar o vibrador nem o concreto atravessar. Deu o espaçamento menor do que 2 centímetros entre uma barra e outra. Então o que a gente faz? Joga 2 barras para a segunda camada. Então primeiro eu preciso quebrar essas 4 barras em 2 conjuntos de 2 barras. Então dividir. Eu quero separar 2 barras desse conjunto. Então separei em 2 de 10, 2 de 10.
E agora eu vou colocar em outra camada uma delas. Então, clica na barra, botão da direita, pronto. Então ficou 2 barras na primeira camada, 2 barras na segunda. Vamos ver como é que ficou o porte. Ó, 2 aqui embaixo. Então vai atender com certeza. Ó, verificar, sumiu a mensagem de erro. 2 de 10, 1 de 10, não vão mexer em nada. 2 de 6,3 com uma de 8, o 6,3 vira 2 barras de 8, apaga esse reforço. Vamos dar agora uma olhada de longe aqui, afastar o zoom. Porta estribo aqui está pequeno, né? 2 de 1,80 m, 1,95 m. Seguindo a lógica que para esse projeto a gente vai eliminar o porta estribo com menos de 2 metros, junta essa barra com essa. Ó, deu aqui uma situação interessante. Ele não está deixando mexer porque as barras são diferentes. São camadas diferentes. Ó, eu tentei juntar as 2 barras de 10 com as 2 que estão na segunda camada. Não pode. Tem que ser as 2 barras de 10 da primeira camada com as 2 de 10 da segunda. Foi. Vou juntar também essas 2 barras com essas 2 de cá. Foi. E agora eu posso tentar apagar. Agora eu apago o porta estribo. Então ficou 2 barras de 10. Aqui ficou um reforço. Uma barra de 10. Do porta estribo. Muito pequenininho também. Então o que eu posso fazer? Vamos trazer essa barra de 8 aí, até aonde estava a barra de 5 e vamos apagar aqui esse porta estribo. Se quiser, 2 barras de 10 para 2 de 8 não tem tanta diferença assim. Então podemos também colocar aqui 2 barras de 10 e aí junta. Pronto, não vai fazer tanta diferença. Vamos atualizar. Atualizei. Porta estribo a cada 21, 21, 21, cada 21. Se quiser arredondar para cada 20, pode também. Vai facilitar um pouquinho lá na obra. Então clica aqui, vamos colocar cada 20, cada 20, cada 20, cada 20. Atualizar. Pronto. Cadeado, salvei. Vou mandar 2 barras de 6,3, 2 de 8, 2 de 8, 2 de 8. Vamos juntar, apagar o restante, apagar aqui também, verifiquei, ok, cadeado, salvei. Fechou, não tem mais nenhuma viga desse grupo. Então estamos com todas as vigas otimizadas, né? Viga otimizada, já posso, se quiser, gerar o desenho para a obra. Vamos dar uma olhada aqui qual é o tamanho do papel que eu deixei configurado. Então a gente clica aqui no globo, desenhos. Ó, tá aqui o nosso padrão, tamanho A1, que eu acho condizente aí para armação de viga. Aceitar. Vamos clicar agora aqui nos desenhos. A gente já cadastramos inclusive alguns desenhos aqui para essa obra. Independente de estar cadastrado ou não, eu vou apagar aqui, ó, para começar do zero. Apaguei as configurações de desenho, vou clicar em mais, desenho de vigas, seleção de grupo, eu quero gerar somente do térreo, que a gente acabou de otimizar. A escala, essa escala, a primeira pode ser 1:50. Não esqueçam, quando for gerar desenho de viga, sempre clicar aqui em configurar e habilitar isso aqui, ó. Dobrar cotas de negativo, opções de estribo, desenhar detalhe dos estribos, opções gerais, desenhar corte ao lado da viga. Isso é interessante fazer. Clica aqui em aceitar, aceitar. Não esqueçam de colocar o carimbo, né? Cliquem aqui em carimbo e coloca CIP. O programa vai pedir para você preencher o carimbo, então você coloca aí o seu nome, a data, o local, o número da obra, o nome do projeto, o nome da planta. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, engenheiro Leonardo. Data 2, local, Rio de Janeiro.
número da obra, aí você vai colocar, essa aqui é a obra, nossa obra 02, nome, modelo, estrutura, projeto Oliveira, nome da planta, vigas do térreo. Essa aqui, eu não me lembro, sinceramente, eu esqueci se a gente já tinha gerado algum desenho ou não para essa obra específica. Vamos supor que eu tenha gerado algumas plantas, que essa é o nosso terceiro desenho. Então, desenho 03. Aceitar. Sim. Ele colocou duas pranchas, mas aqui a prancha é grande, dá facilmente para a gente mover aqui, ó, mover desenho e trazer as vigas que ficaram na prancha aqui de baixo para a prancha de cima. Pode apagar as folhas vazias, né? Apagar aqui folhas vazias. Pode também dar uma organizada aqui, ó, nas vigas. Detalhes de desenho. Então, aquelas configurações que eu mostrei para vocês, é importante que aqui do lado direito saia o detalhamento do estribo, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Se vocês geraram um desenho, clicou aqui em detalhe e não apareceu esse detalhe aqui do lado, então volta lá no vídeo e vê a explicaçãozinha da configuração na hora ali de gerar essa prancha. Clica aqui em imprimir, direciona onde você quer salvar. Projeto Oliveira, não tenho pasta ainda de desenho, então vou criar uma pasta aqui de desenho para essa obra. Essa deveria ser a nossa primeira prancha, mas como eu dei lá no carimbo, eu botei que ela é a 03. Então, ó, obra 02, desenho 03, desenho de vigas. Eu vou deixar os desenhos 1 e 2 para a gente gerar a fundação, que eu ainda não gerei. Vigas do térreo. Revisão 00. Aceitei, gerei o desenho. Vou fechar aqui e vamos dar uma olhadinha como é que ficou o nosso arquivo. Ó. Pasta do curso, projeto Oliveira. Tá aqui a pasta que a gente acabou de criar desenhos, ou o desenho que a gente acabou de gerar. Eu ainda essa semana vou gravar uma aula explicando para vocês como é que aqui do AutoCAD a gente gera o PDF. Tá bom? Para gerar em escala, tudo certinho, para poder mandar plotar. Então, tá aqui o nosso desenho, tá? Então tem um pulo do gato aí na hora que... eu não quero simplesmente entregar o DWG para o cliente, eu quero entregar o arquivo em PDF ou mandar o arquivo para plotagem. Então tem um pulo do gato aqui na hora de configurar a escala e configurar aqui as penas. Vou deixar isso para gravar numa próxima etapa. Então vou encerrar essa gravação. O vídeo eu achei que ia ficar mais curto, acabou que o vídeo ficou muito longo. E aí durante a semana eu vou gravando mais alguns complementos de aula para a gente poder otimizar as lajes, né? Otimizar a laje do térreo, otimizar a laje e as vigas do segundo pavimento, dar cobertura e gerar todos os desenhos dessa obra. Então vou encerrar aqui a gravação. Agradeço aí a confiança de vocês no curso.